Oi, gente, tudo bem? Carol já entrou. Estamos aguardando a Carol entrar. Oi, Carol, tudo Oi, bem? Pri, tudo bom? E você? Tudo jóia? O som tá bom? Porque eu tô sem fone. Eu não consegui o adaptador Tá, aqui, tá bom? tá. Qualquer coisa vocês vão falando aí, tá, pessoal? É, Ô, Carol, eu queria te agradecer por você ter aceito meu convite, principalmente no meio da sua agenda, que eu sei que mesmo de quarentena, não tá tranquila, né? tá. Porque você pode fazer os atendimentos online, a atleta não tira férias, Ninguém para de treinar, graças a ninguém Deus. para de treinar. Quem tava E eu parado acho começou a treinar. verdade, porque eu acho que assim, né? Mesmo os não atletas, a gente já passou por todas as fases nessa quarentena, né? A gente já ficou sem fazer nada, a gente já ficou triste, já ficou depressivo, já ficou desanimado, Já já comeu comemos muito, já engordou, agora tá na hora de emagrecer. Tá na hora de voltar para o foco. Já foi, viu que realmente não vai passar tudo isso, a gente vai ter que se adaptar a várias coisas. Então, vamos se adaptar também com relação à dieta. E é bom se organizar, né? A gente tem que estar organizado para conseguir manter a disciplina. Porque é disciplina a palavra, né? Se não tiver É disciplina, disciplina, é verdade. E é hábito, né? Então, assim, tem que mudar se o hábito, deixar, deixar. Quanto mais parado quer ficar. Então, tem que começar a dar um start aí para. Mas o pessoal tá assim. Agora tá todo mundo. Caiu a ficha, né, Pri? caiu a ficha, Caiu a né? ficha, é. Tipo, a gente não vai voltar à vida que a gente tinha tão cedo, então Vamos se mexer, porque senão não dá. vamos voltar para o mais normal que a gente pode, né? Ô, Aqui Carol, eu eu posso queria. fazer o atendimento online, mas também posso fazer o presencial, tá? Mas aí tem muito paciente que prefere ainda fazer online. Então, eu respeito e atendo o mesmo tipo de atendimento. E também tem muita gente que não é daqui de Rio Preto, né? Tem. Tem Ou muito tem paciente que pessoal não. que está afastado e foi para casa dos pais, sabe? Tá uma coisa. Voltou para a cidade natal, então tá bem assim. Muito bom. Eu queria, né, te agradecer pela tua disponibilidade e eu queria que você contasse. Você é um caso diferente, né, Carol? Isso. Que até eu e a Vanessa comentamos do seu caso numa live que a gente fez. E eu queria que você contasse para o pessoal como que você chegou ao Drenacryl. Tá. Bom, para quem não me conhece, eu sou nutricionista esportiva, né? E pratico também, sou triatleta. E os treinos não pararam, né? Assim, não param nunca para quem é triatleta, né? E eu tava sentindo a perna muito pesada, tava tendo problemas com a minha recuperação. E eu olhava, eu via que as minhas pernas estavam mais retidas. Eu falava, gente, tô com algum problema de circulação, eu tô. Aí eu ia na Vanessa, né, na Van, que é fisioterapeuta, ela fazia a liberação, a gente fazia bota pneumática. Eu saía de lá com cheia de, tava muito, muito retida mesmo, assim, era uma coisa gigantesca. E urinava muito também. Mas aí, no outro dia, voltava. Eu falava, gente, não é possível. Eu fiz a bota ontem, fiz a liberação ontem e hoje eu tô inchada de novo, tô retendo de novo. E isso para o esporte, você ficar inchado e retido, te atrapalha na movimentação. Então, você não consegue fazer um movimento correto. Você vai correr, você tá com a perna o dobro do peso, parece que você tá arrastando. Você vai pedalar, você sente também, parece que não circula direito. Então, eu estava vendo muita dificuldade na minha performance, na minha recuperação pós-treino. E na performance também, eu falava, gente, eu não corro para isso, né? Tipo, eu tava piorando meus tempos, e aí isso vai te desestimulando, te desanimando. E eu não sabia mais o que fazer. Aí foi na hora que a Vanessa falou, Carol, vai na Pri e faz o Drenacryl para experimentar, para a gente ver, né? E tudo mais. Foi aí que eu cheguei até a Pri e conheci o Drenacryl,
né? A gente fez as sessões. Posso contar ou você vai querer? Não, pode contar, pode contar. Aí na primeira sessão a gente tirou a foto, né? Até assustei quando vi a foto, totalmente retida. Falava, meu Deus, tô quadrada. É, E a alimentação, assim, a gente consegue manter uma alimentação saudável, beber líquido, se policiar para várias coisas, né? Quem é atleta tem um pouco mais de disciplina com relação a isso. Também por ser nutricionista, por saber que eu não estava errando em outras coisas. Então, eu falei, não é essa a questão. E aí estava muito retida. Foi quando eu fiz a primeira sessão de Drenacryl. E logo assim, acabou a sessão, a gente tirou outra foto, já percebi que já tinha dado uma melhora na estética, né? Visivelmente. E aí, depois de 2 semanas, comecei a treinar de novo, comecei a sentir a perna muito mais leve, e aí começou a fazer o efeito. Aí depois eu fiz mais umas 2 sessões, né, Pri? E aí começou a fazer o efeito. Então, eu estava conseguindo me recuperar melhor. Então, realmente, depois a Pri vai explicar aí como que funciona o Drenacryl, né? Porque eu também gosto de ser paciente. né? A gente também precisa ser paciente. Eles cuidarem da gente. Então, eu cheguei nela e falei, nossa, Pri, realmente era isso, né? Deve ser meu sistema linfático que não estava respondendo. Então, às vezes a gente acha que é só treinar, fazer uma liberação e que tá tudo certo. E aí, no meu caso, era meu sistema linfático que não estava respondendo direito, né? Talvez por alguma coisa que eu estivesse fazendo errado, não sei. Ou porque não respondia mesmo, né? Era muita lesão, não sei como que funciona isso, né, Pri? Na verdade, o que que acontece, né? Primeiro ponto é isso daí que a gente tem que desmistificar, que não é porque é atleta, se alimenta bem, não tem inchaço, né? O inchaço, ele é uma coisa que ele está presente em praticamente todo mundo, né? Pra gente não falar todo mundo, a gente fala praticamente todo mundo. Então, assim, né? Tipo, até quando a Vanessa falou assim, ó, eu quero que você atende a Carol, eu fiquei até assim, eu falei, gente, mas ela tá inchando muito. Eu fiquei preocupada, eu falei, gente, deve ter algum outro fator ali que eu vou precisar investigar melhor, né? Porque, tipo, nutricionista, sabe, conhece tudo, se conhece, então é muito mais fácil. E existe esse inchaço. E por que que isso acontece? Normalmente, né, no atleta, em quem treina mais forte, no momento da recuperação, né, no momento do treino, a musculatura vai ficar mais contraída, né? Quando essa musculatura fica mais contraída, ela vai comprimir o sistema linfático. E aí, tipo assim, recupera. Só que esse tempo que esse sistema linfático ficou ali contraído, e isso repetidas vezes, vai gerando um acúmulo no sistema linfático. Então, o sistema linfático vai ficando congestionado. Só que é uma coisa que é muito sutil, né? Então, principalmente você que não fica muito ligada na questão estética e que tem um corpo, né, magrinha, tudo bonitinho, tudo definidinho, não percebe, né? Porque não é suficiente para perceber, porque normalmente o inchaço nas pessoas que têm uma musculatura mais desenvolvida é difícil perceber. É o inchaço que a gente chama de... Eu percebi porque começou a também me atrapalhar na performance, né? Exatamente! Porque senão a gente nem ia perceber. E também vocês percebiam na bota, né? A hora que tirava a bota, tava toda marcada. Porque senão não percebe, porque é um inchaço mais duro mesmo. E aí, isso vai congestionando. E aí foi o exemplo que a gente deu na live, né? Que a Vanessa falou que recebeu bastante gente comentando com ela que gostou do exemplo, né? Que a gente falou que é uma avenida congestionada. Então, o sinal tá vermelho lá na frente, tá tudo parado, tá congestionado, tem obra, tem acidente, tá tudo parado. Se o sinal vermelho continuar fechado, não vai fluir. E aí, o que acontecia? Na hora de fazer a liberação, ela tirava ali os obstáculos que estavam na avenida, né? Então, tirava o
o acidente, tirava a obra, só que o sinal continuava fechado. E aí, com o Drenacryl, a gente conseguiu abrir esse sinal. Então, a gente deu condições para o teu sistema linfático voltar a trabalhar de forma mais eficiente. Isso. E como é uma coisa que vai acontecendo assim, não é acontece do dia para a noite, né? Vai acontecendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Só que aí você vai perceber quando já tá bem, né? Quando, no seu caso, quando começou a afetar o treino, né? É. E isso, Pri, também, depois a gente vai vendo na estética, né? Eu percebi melhora de celulite, você melhora a parte da flacidez, né? Porque a gente tem muita flacidez também, de pele. Porque como tem pouca gordura, fica mais a flacidez aparece mais, né? Então, às vezes, a gente vê até em fotos, às vezes, que você fala, nossa, você tá correndo, você fala, mas eu não sou flácida. A musculatura é muito rígida, porém, a flacidez ali de pele aparece muito fácil nas fotos. E isso foi melhorando, né? Melhorou demais, assim. A parte de urinar também aumenta, a gente começa a urinar mais, porque já tá melhorando, né? Tá funcionando de novo as coisas, né? Tá fluindo novamente. Antes estava parado ali. E incomoda muito, muito mesmo. Até queria te perguntar também, o tipo de trabalho da pessoa, que nem, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro sentada. E eu só levanto para ir treinar. E aí talvez, né, também isso daria... Influencia. Que tipo, que nem tem mulher que trabalha o dia inteiro em pé. Então isso também atrapalha. Influencia também. Não tem jeito. Trabalha sentado, trabalha em pé. Na verdade, o ideal é que sempre igual, por exemplo, quem trabalha em pé é igual eu na clínica, né? Quando eu tô na clínica, toda hora eu vou lá na frente, eu faço questão de ir lá na frente, receber o paciente e entrar com ele. Como minha sala fica lá no fundo, então esse pouquinho que eu ando já é suficiente para eu me movimentar um pouco, né? Agora, por exemplo, quando eu fico dando aula, que eu fico, tipo, o dia inteiro em pé, eu me movimento menos, eu sinto que eu fico mais inchada do que quando eu tô atendendo, né? Então, a dica, né, é sempre essa, procurar andar, tipo, né, vai lá buscar água, né, se movimentar mais. E quem fica sentada, né, a Cris falou, passo 12 horas sentada, procura sempre, nem que for para colocar despertador, levantar, fazer aquele exercício da panturrilha, né, que é uma coisa, é muito simples e assim, é muito eficaz, a gente acaba não dando tanto valor. Mas funciona muito. E tipo de roupa? Porque a gente percebe às vezes também, né? Se usar roupa muito apertada, isso vai prejudicar? Ou é meio que mito? Não, prejudica. Principalmente, por exemplo, a pessoa que fica muito tempo sentada, procura ficar com uma roupa mais confortável, não fica com calça jeans, tá? Porque aí, quando a gente está sentada, a gente está comprimindo as principais regiões de linfonodo, que é a região inguinal, a região do joelho, né? Tá dobrado ali. Então, a gente está comprimindo esses linfonodos. Se a gente está com uma calça apertada, essa compressão vai ser maior ainda. Então, procurar ficar com roupa mais confortável. Né? Tipo de calçado também, salto muito alto. Ou aquelas sandálias que amarra ali no tornozelo, também comprime aqueles linfonodos do tornozelo. Vocês podem observar, quando vocês usam esses tipos de calçados, essas calças, vocês notam mais inchada no final do dia. Ô, Pri, e quem fica, por exemplo, de tênis? Não vai ter problema? Tênis ou sapato muito baixo? Não. Assim, o ideal é que não seja retinho, né? Mesmo a sapatilha, que ela não seja aquela retinha. Porque chinelo e rasteirinha é o pior. Porque quando a gente... o sistema linfático, ele não tem uma bomba, né? Que vai impulsionar a linfa. Então, ela depende de fatores externos. E um dos fatores é a contração da panturrilha, a contração da musculatura.
E aí, pensando, né, na parte mais distal, que é o tornozelo ali e a panturrilha, a gente precisa contrair a panturrilha. E quando a gente tá de chinelinho ou rasteirinha, a gente anda desse jeito, né? A gente não faz esse movimento correto da marcha. Porque aí quando a gente faz esse movimento correto da marcha, encosta o calcanhar, apoia o pé, a gente faz a contração da panturrilha. Quando a gente tá com a rasteirinha, a gente anda assim, arrastando a rasteirinha. Ó, então, por exemplo, o Drenacryl ele seria indicado como se fosse um recovery também, né, para atleta. Né? Sim, sim. Porque o atleta, ele tem essa dificuldade em perceber o inchaço. Porque como que a gente vai perceber o inchaço? Ah, a Carol vai contar os ativos que ajudam o sistema linfático. Tô doida por essa parte, Cris. Vou falar já dos ativos. Na verdade, assim, como que a gente vai perceber o inchaço? Então, o anel não sai do dedo, coloca a calça de ginástica, fica a costura da calça na perna, fica a marca da meia, a marca do tênis, né? Você percebe a barriga mais estufada no final do dia. Então, tudo isso são sinais de que você está inchada. Só que no atleta, muitas vezes esse sinal não é tão evidente. Por conta dessa musculatura mais desenvolvida e do sistema linfático mais profundo ficar mais comprometido. Então, o líquido intersticial ali, ele tá mais profundo, ele não tá tão na superfície. E aí, esses sinais não aparecem tanto. Aí, quando, igual no seu caso, quando começou a aparecer, é porque você já... Eu estava destruída. Né? Só que agora, você já tem a consciência do que é você mais leve. Então, quando você tiver um pouquinho mais de inchaço, você vai perceber porque você já tem essa consciência. Né? Igual eu tenho clientes que eu demorei para acreditar que elas tinham retenção de líquido quando eu era mais nova, assim, tinha menos experiência. Porque elas me relatavam todos os sintomas do inchaço. Então, dor na perna, peso na perna, quando deitava a perna pesava mais, sentia restrição de movimento do tornozelo na hora de correr. Então, na hora de levantar, sentia, na hora que colocava o pé no chão, sentia ali um peso, uma dor, né, no pé. Então, elas relatavam todos esses sintomas. Só que eu não via inchaço. Eu não via. É comum em quem tem a musculatura mais desenvolvida. Ó, por exemplo, para lesão, se deixar essa linfa aí muito comprometida, não só lesão, mas eu acho que o atleta ele compromete o sistema imunológico dele também, né? E o sistema linfático é Sim, fundamental. no sistema imunológico, Então, às vezes, por exemplo, o paciente que tá em competições, né, que vai competir, a maioria das vezes fica gripado, resfriado. Então, ter um sistema linfático eficiente é fundamental também para o sistema imunológico e para a recuperação muscular, para evitar lesões, para não ficar nada acumulado, toxina acumulada, né? Então, é Sim, bem interessante a parte do Drenacryl. Eu gostei muito, sim. muito mesmo. Assim, o que eu acho, e é até um ponto que eu considero desfavorável na estética. Eu acho que a forma como a estética ela é vendida, ela desacredita muito o atleta. Né? Porque, por exemplo, você sabe o quanto você precisa fazer de exercício, de ser regradinha na alimentação, para você ficar com a barriga sequinha. Você sabe o quanto isso exige de você, de dedicação, tudo. E aí vem um tratamento com uma promessa milagrosa, você não vai acreditar. Com certeza. Né? E a maioria são muito assim, a gente fala, não treina não para ver se essa barriga não sobe, né? É desse jeito que a gente vai falando. E aí você fala, será que faz esse efeito? Mas eu acredito muito nessa parte fisiológica, né? Tem que
dar o aporte. E assim, precisa entender a essência, né, para conseguir valorizar. Mas eu discordo muito da forma como a estética é vendida. Eu não concordo, eu acho que atrapalha muito o nosso trabalho. Porque aí você acaba deixando um público que seria um público-alvo, né? Exatamente. Né? E tipo, qual que é o público que é interessante pra gente? É o público que faz dieta, que faz exercício. É o público interessante, né? Não que quem não seja comprometido, a gente não possa fazer, porque essas pessoas também retêm líquido, porarã, vai se sentir melhor, enfim. Melhorar, né? Só que a gente vai conseguir mais resultado com quem tá mais comprometido. Olha, né? eles perguntou se o frio piora o inchaço. Então, o frio piora o inchaço pela questão que a gente diminui a ingestão de água. Por então, isso. Eu vou te perguntar, já vou emendar uma pergunta, então. Porque às vezes tem paciente que fala assim, eu não bebo água porque eu incho muito, que eu retenho muito líquido. Então, por exemplo, se a pessoa deixar de beber líquido, vai piorar ainda mais, né? Existe até, né, algumas linhas de raciocínio, alguns profissionais que trabalham dessa forma. Só que isso é num caso específico de patologia. Então, quando a pessoa realmente tem uma deficiência patológica do sistema linfático. Só que aí não é o nosso caso, né? Porque aqui, quando a gente fala inchaço, retenção de líquido, tudo isso é de forma subclínica, né? Então, aí, nossa, você me falou que eu tô inchada, eu vou procurar um médico porque eu tô com algum problema no rim, porque alguma coisa não tá funcionando bem. Quando a gente fala você está inchada, muita gente remete a isso, vou procurar um vascular, né? E aí a pessoa vai no médico, e a pessoa vai no médico e não vai ter nada, né? E aí é subclínico, tá? Esse inchaço subclínico que ele afeta a estética, né? Tipo desempenho, desconforto, dor. Só que a visão do médico é um pouco diferente da nossa, né? Olha lá, a Cris aprende a tomar água com a cara. Ela me ensinou a tua receitinha da água. Ensinou? Água, eu falo, água é tudo. É a primeira coisa, né? Pra gente melhorar essa parte, tanto de estética quanto de performance. Sem água, o corpo não faz nada, né? Deixa eu te perguntar. Quando eu comecei a trabalhar, porque eu me formei e comecei a trabalhar fazendo drenagem linfática domiciliar. E aí eu dei sequência em algumas pacientes que já faziam com uma outra profissional que mudou daqui de Rio Preto. E aí comecei em fevereiro, calorzão, todo mundo inchada. Aí eu comecei a pensar assim, eu falei, nossa, quando começar o frio eu não vou ter mais paciente. Eu pensava desse jeito, porque todo mundo vai parar de fazer. E aí começou o frio, elas estavam mais inchadas do que no calor. Olha isso, é por causa da água, né? E a gente fica mais parado no frio também, né? Às vezes fica mais deitado, mais sentado. Não transpira tanto, né? Ô, Pri, por exemplo, às vezes eu tenho muita paciente aqui também que pergunta, né? Mas eu tenho uma visão, e aí você vai me falar a tua visão de físio, de esteticista também, tudo junto aí misturado. Tem paciente que relata inchaço a hora que acorda. Nossa, eu acordo inchada. E já fala que a aliança já tá estourando no dedo. E tem paciente que fala que só no final do dia é que a retenção vem, que percebe a marquinha da meia do tênis, né? A marca do sapato, a marca da calça. Tem alguma diferença aí para você, como físio? Me conta. Qual que é a tua visão? A minha visão, se a pessoa acorda inchada, é porque o sistema desintoxicante dela, o detox dela, o fígado dela já tá mal. Então ela tem que acordar e urinar bastante, né? Porque a gente fica 8 horas sem urinar. Do final do dia já é algo mais comum, né? Ou que ela ficou sentada, né? Mas eu falei, deixa eu perguntar para a Priscila, físio, tem alguma outra coisa, se é o sistema linfático também durante o sono, alguma coisa assim. Não, teoricamente, né, um sistema linfático que ele esteja funcionando, não o sistema linfático funcionando bem, né, mas o corpo como um todo funcionando bem, esse sistema linfático precisa
ter se recuperado durante toda a noite, né? E é até aceitável uma diferença assim na balança de manhã e à noite, uma diferença de 300 gramas. 300 só? Só Vixe. 300. Acima disso, já indica que a pessoa tem algum nível de retenção de líquido. Não, Só que o que é normal, né? O que a maioria das pessoas tem? 1 quilo, pelo menos. Dois. Tem paciente que tem 2 quilos. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, isso durante o dia. Só que às vezes eu já ouvi clientes que ao longo do dia perde peso ao invés de aumentar. Então, isso acontece muito, não sei se com você, mas com homem aqui no consultório. Homem perde peso ao longo do dia, mulher nem tanto. Mas eu queria ver aí tua opinião, por que será? Normalmente é alguma coisa que aí não tá bem, né? Aí eu sempre falo para a pessoa procurar uma nutricionista para tentar ajustar alguma coisa, porque aí eu sempre falo, olha, não vai depender só de mim, Só de você, né? né? Tem que ser um trabalho é o todo, né? Na realidade, se a É um pessoa dorme todo. bem, né? O sono vai interferir também, porque no sono a gente produz os hormônios também, e faz a recuperação de tudo, né? Muscular, parte intestinal. Então depende de tudo isso. E a parte, deixa eu ver como que ela chama. A Flávia falou do período menstrual, né? Que piora. Período menstrual piora, né? E a Elo colocou, né? No frio come mais carboidrato. No frio a gente tem vontade, né? Tomar um cappuccino. Comer um pão na chapa com manteiga, né? Todo mundo tem essas vontades, gente, infelizmente. Aí vai da resiliência de cada um. Né? No período menstrual, no período pré-menstrual, aí eu falo que a mulher, ela é assim, né? 15 dias bem, 15 dias ruim, né? E aí tem algumas pessoas que vão inchar muito realmente no pré-menstrual, outras pessoas incham no período menstrual mesmo, né? Então aí a gente vai ter que ir conhecendo cada um e entender o quanto isso representa, né, Carol? Porque eu vejo muito a cliente querendo usar o inchaço para enganar a Nutri, viu? Também, né? É porque eu tenho paciente que fala isso, 15 dias eu estou seca, 15 dias eu tô inchado, né? E para vir pesar é sempre perto do período menstrual. Aí eu aumento 2 quilos próximo do período menstrual. É isso mesmo, para uns 2 quilos que aumenta? Eu já atendi clientes que chegou a aumentar 4 quilos. Meu Deus. 4 quilos. Só que, por outro lado, tem clientes que visualmente eu percebo que ela tá bem inchada, só que na balança deu 400 gramas. Entendi. Então, quando eu começo a atender a cliente, eu sempre peço para a cliente observar o peso, né? Para entender o quanto representa para ela. Justamente para eu conseguir falar, olha, você realmente está inchada. Você não engordou, não precisa se desmotivar. Ou falar assim, olha, você engordou, você não tá inchada. Né? Igual hoje mesmo, foi uma cliente, ela tava com dor nas costas e ela marcou um horário para tratar a dor nas costas dela. Só que eu tô achando que ela queria ir lá pra gente falar pra ela que ela tava inchada, porque ela sentiu que ela engordou. E ela queria que a gente falasse que ela tava inchada, né? E aí a gente falou que de fato ela tinha engordado. Por quê? Porque eu conheço ela. A gente sabe o quanto o inchaço representa para ela, né? O quanto o inchaço vai representar no corpo dela. Então a gente fala muito para cliente, olha, fica tranquila, você tá inchada, isso daí você vai perder. Só que também quando a cliente engordou, a gente também fala, a gente também é sincera. Tem que ser, gente. A gente tem que é vida real, né? Não adianta a gente iludir. Teve uma pergunta aqui que ela falou: quando eu faço drenagem corporal, fico com o rosto inchado por algumas horas. É a drenagem ou é a massagem modeladora? Né? Porque assim, existe uma diferença, né, da drenagem com a massagem modeladora.
A massagem modeladora, ela acaba assim, uma pessoa que tem uma deficiência do sistema linfático, e tudo isso, gente, de novo, quando eu falo deficiência, é subclínico, tá? Quando a pessoa tem uma deficiência e faz a modeladora, pode acontecer isso de inchar mais, tá? Porque ela fez movimento ali muito vigoroso, deu muito estímulo ali para o sistema linfático e o sistema linfático não teve condições de responder aquele estímulo. Uhum. E aí pode gerar o peso na perna, notar um aumento de inchaço em alguma região, né? De certa forma, gerou uma sobrecarga no sistema linfático, né? E E aí fica aí com o existe rosto, né? Fica com aquele rosto mais é, e aí irritado, existe né? uma sobrecarga no sistema linfático, Ô, tá? ô, Então, assim, a Pri, massagem modeladora é uma coisa, a drenagem é outra. Então, é, dreno, modeladora, qualquer coisa que misture tudo, tem que ter bastante cuidado e conhecer bem a cliente que vai fazer. às vezes o pessoal acha que é socar a mão, né? É a mesma Tocar a coisa, mão. né? De tudo. Ô, Pri, e aí o sistema linfático ele fica bem superficial, né? Na maioria É, dos pacientes, né? E, por exemplo, a pessoa que retém muito, fica muito inchada, isso vai atrapalhar ela, por exemplo, a emagrecer, fazendo dieta, mesmo que atrapalha. atrapalha? Atrapalha. Porque, por exemplo, quando a pessoa começa a dieta, existe um emagrecimento mais rápido no começo, né, Carol? Você até pode falar isso melhor do que eu. Que desincha, né? Isso é. Às vezes a pessoa nem perdeu gordura, a gente vê que foi líquido, o líquido que foi Foi embora. líquido, né? Só o que acontece? Se ali a pessoa tem essa deficiência do sistema linfático e tá alguns pontos mais congestionado, depois que ela desincha, ela estaciona. Ela não vai desinchar mais. E às vezes ainda poderia ter mais ali para ela desinchar. Então, quando a gente associa, né, tipo a drenagem linfática, o Drenacryl, né? O Drenacryl, ele vai ter uma melhora mais profunda, ele vai ter uma ação mais profunda, então ele vai conseguir uma melhora maior do que a drenagem linfática, né? E aí acelera o emagrecimento. E aí motiva a pessoa, né? É, porque realmente, às vezes chega aqui e a gente fala, não, você não perdeu gordura. Eu também falo, eu sou É, sincera, foi parte de inchaço, porque não deu aqui na gordura. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Ó, o Thiago e perguntou. aí também pela questão que você já explicou, né? De melhorar o sistema imunológico, de ter uma melhora do Global. todo, né? É. Ó, o Thiago perguntou, após este inchaço, pode fazer a drenagem? Pode, né? Ela colocou assim, né? Deixa eu ver o que ela colocou. Noto uma sobrecarga, vou Da priorizar a drenagem, então. É exatamente isso, faz a modeladora. Aí depois desse inchaço, pode fazer sim. Sem problema, mesmo que você faça uma modeladora e depois em seguida já faça uma drenagem. Já faça a drenagem, né? Só que aí, assim, né? No meu ver, Não, a pessoa que gera essa sobrecarga, né? Que gera esse inchaço com a modeladora, ao meu ver, não é indicação de modeladora. talvez precise fazer as drenagens primeiro, né? É, é. 80% do sistema linfático é superficial e 20% profundo. Sim, é isso mesmo. Homem também, homem. Certinho, Cris, parabéns. Estudou, assistiu todas as aulas do Drenacryl. O homem, a Cris perguntou se o homem também incha. O homem, ele incha. O homem não tem a questão hormonal envolvida, né? Mas tem toda a questão dos hábitos, da alimentação, da ingestão de água. Ô, Pri, e tem alguma contraindicação, por exemplo, uma pessoa que. Alguma contraindicação gestante, ou que está amamentando, alguma contraindicação de se fazer a drenagem ou, por exemplo, o Drenacryl?
A drenagem não, né? Desde que ela tenha a liberação do médico, ela pode fazer. Agora, o Drenacryl, sim. Aí o Drenacryl gestante não pode e quem está amamentando também não. É uma contraindicação relativa, mas a gente respeita. Porque é um equipamento, né? E as grávidas não podem equipamento. Uhum, Pode nada de Nem equipamento. impedância é nada. A gente também não faz avaliação de nada aqui que vá alguma frequência, né? Alguma coisa diferente pro corpo. Ah, e uma coisa que você falou, que você notou melhora no interno de coxa, né? Na flacidez de pele, né? E aí, o que que acontece? Normalmente, quem é atleta, o interno de coxa é uma região que incomoda muito, né? Porque sempre vai ter um pouquinho de ondulação ali, né? E é só onde tem, então incomoda muito. E o Drenacryl, uma das regiões que a gente faz a aplicação é no interno de coxa. E aí, mesmo que a gente não esteja fazendo para melhorar a flacidez, é um efeito colateral, essa melhora da flacidez que tem. Ô, Pri, e adolescente, por exemplo? Porque às vezes você pega crianças, assim, 10, 12 anos, né? Que querem fazer, por exemplo, alguma coisinha para estimular. Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente de 10 anos que ela é diabética e ela incha, assim, eu vejo que é inchaço, não é gordura, né? Tanto que depois foi melhorando com a atividade física e tudo, mas tem alguma contraindicação para ser feito nessa idade? Nada. Não. Pode fazer, sim. Eu recebi uma foto hoje de uma licenciada que, assim, o flanco, uma mulher que também está acima do peso e teve uma resposta absurda. O flanco dela praticamente sumiu. Por quê? Porque, tipo assim, quando vai acontecendo esse congestionamento, então vamos imaginar que a região da virilha está congestionada. O líquido começa a parar. Então, ele vai parar onde? No sentido, né? Pensando no sentido da anatomia do sistema linfático, ele vai parar no flanco e no culote. Então, congestiona aquela região. E aí, se não faz nada, isso vai aumentando. Que também é uma coisa que as pessoas falam muito, né? Ah, mas eu não vou fazer porque eu vou perder só líquido. Falo, gente, você quer perder gordura, tem que emagrecer, tem que fazer exercício, né? Começa daí. Falo, E o gordura líquido só sai do corpo por lipoaspiração, exercício, dieta. O resto, né? Tipo assim, pode facilitar, pode potencializar, mas é a realidade, né, gente? Não tem como. Se o seu corpo não estiver precisando de energia, como que vai? Não vai ter consumo, né? E só que aí o líquido representa muito. Então, nesse caso, né, a pessoa tá ali, congestionou aquela região. E isso fica congestionado, vai aumentando. E vai tendo um aumento de volume, né? Que muitas vezes é confundido com gordura. E na mulher também tem toda a parte hormonal, né? Os próprios Hormonal, que acumulam a gordura nessa região também, né? Aí junta tudo. Ô, Carol, e você nota bastante nas suas clientes, assim, o inchaço? Eu noto. Assim, algumas já vêm com alguma indicação de fazer, faz 1, 2 vezes na semana a drenagem. Eu ia até te perguntar isso. Qual seria a indicação ou não tem indicação, é de acordo com a fisioterapeuta? Mas qual seria, assim, o legal para uma pessoa normal que está fazendo uma dieta, fazendo certinho, exercício físico? Uma vez na semana, mais vezes? E qual seria para Então, o ideal são 2 vezes na semana. Porque o sistema linfático ele é muito lento. E aí, aquele estímulo que a gente dá com a massagem, ele permanece por 48 horas. Né? Então, por isso que o ideal seria 2 vezes por semana. O Drenacryl já é diferente, né? O Drenacryl, a gente vai conseguir perceber a melhora mesmo dele. A gente vê uma melhora imediato, né? Só que a gente vai conseguir perceber a melhora, a gente vai se sentir mais murchinha depois de 3 dias da aplicação.
E aí esse resultado ele se mantém por um tempo mais longo. A Gabi. Então, ele é bem interessante por isso, assim, igual, por exemplo, quem não tem tempo, quem não gosta, quem não tem paciência de ficar fazendo sessão toda semana, né, 2 vezes por semana, pode fazer a sessão do Drenacrio uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, que não tem problema, né? E aí a pessoa pode fazer uma vez por mês e associar com a drenagem linfática. Entendi. Agora, a pessoa que ela gosta de fazer a manual, ela quer fazer a drenagem manual, só que ela não consegue 2 vezes por semana. Eu não vejo problema, porque eu acho que o importante é a pessoa ir e ela ter uma frequência, né? Então, mesmo que ela vá a cada 15 dias, é claro que talvez o resultado que ela queira a gente não vai conseguir alcançar. Mas eu prefiro que a pessoa tenha essa frequência. Uhum. E o Drenacrio, ele tem alguma indicação também para, além de melhorar tudo isso, ele melhora o sistema imunológico também, né? Sim. E já tem indicação para algumas patologias ou de melhora que você teve aí no consultório, que a paciente relatou? Patologia ainda não. A gente ainda não está fazendo a indicação, mas a gente vai começar a fazer os estudos no pós-operatório de cirurgia plástica. Porque ele estimula a produção de colágeno também, né? Sim. É por isso que a gente vê toda a melhora da flacidez, né? A Débora, drenagem é para sempre. É exatamente isso, Débora. Porque assim, ó, e é por isso que eu direciono muito, né? Tipo, igual as licenciadas do Drenacrio, eu falo muito isso para elas. A gente precisa usar, explicar mais, conscientizar mais as clientes do inchaço, porque a gente vai conseguir fidelizar essas clientes. Porque as clientes, elas entendem que, assim, o inchaço é um fator externo, né? Ela pode ter responsabilidade sobre ele, né? No caso da alimentação, só que também pode ser uma questão hormonal, que ela não tem responsabilidade nenhuma. E ela vai estar inchada. E aí, ela não vai me culpar porque ela não conseguiu alcançar o resultado que ela queria. Ela vai ter consciência que é o inchaço, sabe? Né? Tipo, não vai culpar a nutricionista. Porque às vezes eu falo, gente, não adianta ficar pulando de galho em galho se você não tiver adesão a nada, né? Então, exatamente. Buscando, mas o problema é ela, né? Enquanto ela não se conscientizar e ter autorresponsabilidade também sobre as coisas, nada vai para frente, né? Eu gostei muito, assim, né, da Carol ter aceitado o meu convite, porque a Carol, ela é o exemplo, tipo, de alimentação correta, de atividade física e que tinha um inchaço. Que às vezes as pessoas falam, você não faz drenagem, mas eu não fazia drenagem na época, era porque falta de tempo, né? Uma correria, você não consegue manter, talvez. Tem muitas pessoas que são assim, né? Sim. Eu conheço que são assim também. E o Drenacrio vem aí pra gente fazer uma vez por semana, uma vez por dias, por mês. A Gabi fácil. Dá para entrar na rotina de todo mundo. Dá. Ô, Carol, e aí dá suas dicas agora pra gente do inchaço. Além da água. Além da água, né, gente? O sal. Às vezes você fala, mas eu não coloco sal na comida, mas talvez você consuma muito industrializado e sempre vai ter sódio no industrializado. Além do sal, o açúcar, né? Que é um dos vilões. Eu noto muito, Carol, o aumento do inchaço com açúcar. Congestiona tudo, né? Inflama, açúcar inflama. Se inflama, retém, né? Tudo que inflama, retém líquido. Farinha branca ajuda muito a reter líquido, a inchar. Tem pessoas mais sensíveis, tem outras que não, mas a maioria incha sim, tá? Leite e derivados, tem pessoas que já notam. A hora que toma o leite, já sente o abdômen inchar também. Tem muitos alimentos que são muito individuais. Eu tenho paciente que tem inchaço com castanhas, porque a gente tem algumas intolerâncias, né? Às vezes a gente não conhece isso no dia a dia, mas quando a gente retira o alimento, você começa a perceber, você fala, nossa, eu como aquilo ali, eu retenho. Porque aquilo ali deve ter alguma coisa que não te faz bem, não vai te fazer bem para o teu sistema imunológico, para o teu sistema linfático. Ah lá, a Cris falou que o dela é farinha branca.
também, né? O consumo de água, e a gente tem que estimular, sim, o nosso sistema imunológico. Tem vários chás que eu gosto de usar, tem vários fitoterápicos também que eu uso. Cavalinha, chá de cavalinha, chá de dente de leão, ajuda muito na retenção, porque eles E ajudam. o de cavalinho, ele é gostoso, né? Ele é É gostoso. suave. O de dente de leão, ele também não tem gosto, é que às vezes o nome assusta, aí a gente fica meio assim para comprar, né? Falar, ai, não vou experimentar esse daqui, mas ele também não tem gosto. E outra, você pode associar, né? Colocar um hortelã, colocar outra coisa junto, para tirar o sabor. Mas cavalinha, dente de leão, centela asiática, ela é adstringente, ela é anti-inflamatória, vai melhorar muito a parte da pele do inchaço, né? Então, é você também perceber no seu dia que tipo de alimento que te faz mal. Geralmente, você come alguma coisa que não digeriu bem, aquilo lá já também não vai te fazer bem, vai te inchar, vai reter, vai ocasionar um processo inflamatório que vai no teu todo, né? Tanto que tem alguns alimentos que causam enxaqueca, que não dão insônia, que não deixam dormir. Então, o alimento está relacionado a tudo. Então, é A muito tudo, né? se autoconhecer, né? Às vezes a gente não enxerga isso, por isso que você precisa de um profissional para você contar teus hábitos, para te, né, dar um start, falar, ó, vamos tirar isso, vamos ver como que você reage. E aí a pessoa começa a perceber o que faz mal para ela. A gente tem alguns testes hoje no mercado, tem vários tipos de testes, tanto de intolerâncias que avaliam o sistema imunológico, como os genéticos. Mas assim, eu acho que às vezes não precisa gastar dinheiro com isso, né? Ainda mais agora que está todo mundo recolhendo um pouco, a gente pode tentar fazer isso no dia a dia e perceber. Se você está que nem Uhum. tá se alimentando bem, está se alimentando saudável, não está consumindo tanto sódio, não está consumindo tanto açúcar, as farinhas brancas, né? O carboidrato de alto índice glicêmico também já é prejudicial também, né? Então, tem que tentar controlar tudo. A insulina baixinha para conseguir o emagrecimento. E aí você vê que você vai desinchando. Às vezes as pessoas tiram a farinha branca e acham que emagreceram horrores. Elas não emagreceram, elas desincharam, né? Foi líquido embora. Então, elas perderam líquido. E aí depois, sim, lógico, ajuda no processo de emagrecimento. Mas o primordial ali é a retenção, é o líquido que foi embora. O Carol, e você gosta dos nutricosméticos, dos nutracêuticos, Eu né? Tipo, gosto. a famosa drenagem em cápsula, Tem o Cactin, né? Cacti. Tem o Cactin, tem o Altilix, que é da Galena, que na realidade é alcachofra, por exemplo. Só que o que acontece? Esses nutracêuticos são bem potencializados. Então, às vezes, o que você vai tomar lá num litro de chá, gente, não dá para a quantidade que vem na cápsula. Por isso que às vezes a gente dá em cápsula para potencializar o efeito, porque são muito concentrados. Então, tem o Cactin, tem o Meratrin, tem o Morosil também, e são todos que você percebe, são anti-inflamatórios. Então, isso vai ajudar bastante. Uhum. O Cactin e o Altilix faz um efeito bem bacana. Ó, a Flávia perguntou. A farinha de A arroz pode farinha. causar inchaço também? Mesmo não tendo glúten? Por ela ter um alto índice glicêmico, pode ser que sim, tá? Mas É. pode ser que sim. Aí depende, Flávia, pode ser sim. Então, assim, os nutracêuticos estão aí para ajudar. Tem o X-Nutriment, que é o silício orgânico, né? Para a gente também fazer. Tem o Nutricolin, que é tudo a parte de silício para fazer colágeno. Então, isso ajuda muito, né? Então, se você tiver condição de associar uma boa alimentação, porque não adianta nada tomar um nutricosmético, gastar, né? A É. farmácia, não fazer uma alimentação direita e também não cuidar da outra parte, da parte estética, de fazer o estímulo também. Porque o estímulo manual e o estímulo por aparelho é fundamental, tá? Gente, pode derrubar. A Carol sabe muito. Perguntas que a Carol sabe muito. Então, quem não quiser tomar as cápsulas agora, abusa do chá. Acho que Do chá. mesmo tomando, é ideal o chá, porque também é uma forma de estar ingerindo mais água, né? É. E no frio, gente, E aproveita. essa questão das sensibilidades alimentares é também questão de parar de comer e observar como o corpo responde, né? É. Para de comer, espera um pouco. Depois a reintrodução também a gente faz devagar para ver se a pessoa vai sentir alguma coisa. Porque às vezes nessa reintrodução a gente demora até 7 dias para gerar algum sintoma.
que são 7 dias do nosso sistema imunológico produzindo alguma coisa para gerar algum sintoma na gente. Então, a reintrodução também tem que ser cautelosa dos alimentos. Às vezes você para de comer, mas tem gente que para de comer e come um alimento, a hora que vai comer, já passa mal na hora e já sabe que é aquilo que faz mal. E a gente também tem um grupo de alimentos, que são os FODMAPs, que eles fermentam, né? E eles causam no nosso intestino um supercrescimento bacteriano. Então, às vezes, você acha que você está comendo um alimento super saudável. Vou dar o exemplo do abacate. Abacate é anti-inflamatório, faz bem para celulite. E aí você está comendo o abacate e achando que está te fazendo bem. Mas ele tem altíssima concentração de FODMAPs, que é algo fermentável. Isso vai fermentar. E isso pode gerar tanto distensão abdominal, como a parte do inchaço também. Então, quando a gente tira esses alimentos também, que têm altíssima potencialidade de fermentar no intestino, a gente sente bastante diferença também. Ah lá, a Cris falou, açúcar é A Cris do açúcar. E a Cris também, né? Tipo, é um exemplo que eu também uso muito para falar do inchaço, porque ela faz tudo certinho, se alimenta certinho, tudo bonitinho, e ela incha muito. E a gente também tem que levar em conta, gente, também a parte hormonal da mulher, quando chega na menopausa. Então, piora tudo. Então, além da alimentação, além de cuidar lá com a Pri, comigo, a gente tem que olhar a parte hormonal. E eu trabalho aqui muito com modulação hormonal, mas a modulação hormonal, a parte de fitoterápicos, com os chás. Isso antes da pessoa entrar na menopausa, porque depois que entra é muito difícil. Mas é bem interessante. A prevenção sempre é o melhor, né? Você já vem se cuidando antes de acontecer, porque vai acontecer para todo mundo. Aqui, é verdade. Dúvidas, gente? Vamos aproveitar a Carol. Ah lá, a Cris colocou, tô assim. Será que teve alguma? Eu não sobe mais todos os comentários. Chega até numa parte, depois não vai mais. Mas eu acho que a gente respondeu todo mundo que perguntou, né? Eu acho que sim. Aí depois eu vou compartilhar também o link da Pri lá no meu Insta. Ah lá, Carol, quem é a Pri? Me apresenta. A Pri, Gabriela. se apresenta, Pri, vai. Eu sou físio dermatofuncional, incho pra caramba, também tenho uma deficiência do sistema linfático, então tudo isso que eu falei do inchaço é conhecimento de causa própria. E eu desenvolvi um protocolo que é o Drenacryl. Esse protocolo fui eu que desenvolvi em parceria com uma empresa de Minas, e que é para justamente conseguir potencializar os resultados no inchaço e conseguir oferecer mais resultados em menos tempo, nessa questão do inchaço. E aí, Gabi, ela trabalha o inchaço tanto para a parte, né? O Drenacryl trabalha tanto para a parte das pessoas que a gente fala assim, normais, e dos atletas. Normais. Não, porque eu fui um estudo de caso, né? Para minha recuperação, que eu não estava conseguindo me recuperar dos treinos. E aí a gente foi investigando e viu que era o sistema linfático que estava bloqueando tudo que tinha que bloquear. Olha lá, Gabi, parabéns pelo trabalho. E essa questão, né, do sistema linfático, ele vai muito além da estética, né? O Thiago perguntou como orientar o paciente que treina e usa vários suplementos que geram esse inchaço. Posso indicar a fitoterapia? Poderia, né? Mas assim, se ele estiver usando excesso de proteína e creatina, ele já vai reter um pouco mais de líquido. O ideal é que ele não esteja usando esses suplementos sem orientação, né? E se ele tiver um consumo alto de água. Também, os suplementos não são para sempre, viu, gente? A gente começa a tomar suplemento, acho que suplemento é para sempre. A gente a gente modula essa suplementação de acordo com a fase de treinamento que você tá, né? De acordo com o objetivo que você quer. Eu quero força, vou hipertrofia, vou para queima de gordura, para não ficar com os mesmos suplementos sempre. Até porque eles não fazem efeito. Por exemplo, creatina não faz efeito se você tomar direto, não precisa tomar, não precisa fazer isso. Mas, lógico, quanto mais líquido e mais chazinhos, ajudam bastante também nessa parte de retenção. A Cris, perdi o comecinho da live. A Carol pode contar como foi o caso dela? Ô, Cris, a Carol, ela não estava conseguindo recuperação muscular.
e ela fazia liberação, não melhorava só por um período, depois não mantinha a melhora, e ela começou a perceber uma diminuição do desempenho dela no exercício, que a Carol é atleta, né? Além de nutri, é atleta. E aí, com o Drenacryl a gente conseguiu. Mas aí depois você vai ficar gravada a live, aí depois você assiste o comecinho para ver a história dela. Sobre a lisina, Carol. Sobre a lisina, o que você quer saber sobre a lisina? A lisina é um aminoácido. Para quê? Ajuda no sistema imunológico, ajuda na parte da herpes. Depende do que você quer saber pela lisina. Ah lá, eu tenho herpes. Sim, ajuda, lisina, 500 miligramas 3 vezes por dia. Pode tomar. Ajuda muito. E aí, gente, quem tem herpes, já vou dar uma dica aqui extra, tá? Chocolate, castanha, não pode, tem que cortar. Se tiver também tem que cortar, porque faz crescer herpes. Então, por isso que é bom vocês consultarem, viu, um profissional. A gente faz porque às vezes, né, tipo, a pessoa tá comendo a castanha achando que tá fazendo a coisa mais certa do mundo. Tá com herpes. E aí, quando tiver começando o herpes, usa o alta frequência. Sabe aquele aparelhinho da limpeza de pele, que faz depois da limpeza de pele? Ele é ótimo. Ajuda a impedir o avanço da herpes. Olha que bacana. Auxilia muito. Aprendeu. Mais dúvidas, que senão acho que já vai cortar, né, Pri? Já tá na hora aí. Falta quantos minutinhos para cortar? Falta 4 minutinhos já. A primeira live que eu fiz, eu não tinha experiência nenhuma. Não tenho ainda, né? Mas eu lembro que cortou, eu não salvei. E aí... Nossa. Mesmo, Eu fiquei super preocupada. Que dó, né? Ainda bem que agora tá salvando no IGTV. Eu falei pra Vanessa, a gente fez tanta live legal, com tanto conteúdo legal. A gente falou sobre a questão da liberação facial e não tá salvo. Então, Olha lá, estou fora do país sem minhas coisinhas da clínica. Oh, que pena. O ozônio do alta frequência é viricida, né? Saudade da minha alta frequência. Gostaram, gente? Mais alguma dúvida? Dá para a Carol responder rapidinho. Para herpes. Herpes é uma coisa agora que vai ser muito comum por conta dessa questão o estresse, abaixa a imunidade, né? Não, é um ciclo, né? É um ciclo. Muita coisa. O pessoal não tá saindo de casa, não tá tomando sol, né? Fica É verdade, a falta do sol. Carol, mais uma vez, então, muito obrigada. Foi um prazer, Pri. Sempre que você quiser, estou disposta. Adoro conversar, porque é um bate-papo, né, que a gente tem. É muito gostoso de... É muito gostoso. Eu vou começar a trazer os bate-papos que eu tenho dentro da minha sala lá, aqui para a live, né? Porque tem que compartilhar com todo mundo. Tem uns bate-papos tão gostosos lá. Preciso colocar a Pri na minha vida. Ô, Gabriele, me chama no direct que a gente já conversa. A Pri é ótima, você vai adorar ela. Obrigada, tá, Carol? Obrigada a todo mundo que assistiu. Depois, quem chegou no final, vale a pena ir assistir o comecinho lá para ouvir a Carol contando a história dela com o Drenacryl, tá bom? Muito obrigada para todo mundo. Boa noite. Boa noite, tchau. Deixa eu falar a próxima live. A próxima live é quarta-feira, 6h30. E vai ter o relato também de uma paciente, como os tratamentos estéticos me ajudaram a passar dos 40. Olha, vai ser um sucesso, hein? Sucesso, né? Vamos começar a prevenir. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.